Nem todos os pais são empresários, mas todos os empresários foram impactados pelo seu pai, a bem ou a mal, ou para criar um negócio de sucesso. Hoje é o dia do pai e por isso eu decidi identificar os 6 tipos de influencers pais que os empresários têm. Vamos ver se eu encontrei aqui o teu. Então, o meu nome é Eduarda Valpenha e todos os dias eu trago um tópico, um tema, uma inquietação que não estava no guião. Bem-vindos ao Fora do Guião de hoje! Então, eu não sei quanto a vocês, mas eu esgotei o meu estoque de frases pirosas do dia do pai, ainda nem tinha passado da primária. Eu comprava quadrinhos, comprava canetas, enfim, comprava das coisas mais ridículas e todas diziam: és o melhor pai do mundo. Malta que ainda compra as frases do és o melhor pai do mundo em 2025, não sejam tansos. Vocês tiveram todos os pais do mundo? Tiveram? Não tiveram? Então não podem comprar essas coisas, não podem sair-se assim com essas afirmações. Então, deixem-me nas frases feitas, porque se há coisa que o meu pai me ensinou foi ser uma pessoa pragmática. E a verdade é que este dia é um dia de mixed feelings. Quem não tem pai ou nunca teve, fica deprimido. Quem tem e acredita mesmo que ele é o melhor do mundo, esgota com o stock da Mr. Wonderful. E quem não está nem num espectro nem no outro, acaba por não saber o que fazer, não sabe o que comprar e não sabe muito bem o que é que há de fazer com este dia, se não honrar e agradecer ao pai por tudo aquilo que lhes trouxe. Então, neste dia eu decidi identificar os 6 tipos de pais que influenciam empreendedores. E nós vamos começar pelo primeiro, que é o que não acredita, mas vai. Este é aquele tipo de pai que não acredita em nada daquilo que tu estás a fazer, acha que não vais sair da cepa torta, mas está lá a dar-te palmadinhas nas costas. E que tipo de pai é este? O tipo de pai do criador da Nike. Todas as histórias que eu vou trazer aqui, eu não vou dizer nomes porque eles são complexos, mas são histórias reais. Então, o fundador da Nike queria importar sapatilhas do Japão e precisava de dinheiro. O pai dele era um jornalista reputado e queria mesmo aquele que tivesse um emprego a sério. Apesar de não acreditar minimamente naquilo que ele estava a fazer, a verdade é que acabou por lhe fazer um primeiro empréstimo e financiou para ele poder começar a criar a empresa, vender porta a porta, e hoje essa marca é o fenómeno Nike que todos nós conhecemos. Portanto, está identificado o primeiro tipo de pai, o que não acredita, mas vai. Segundo tipo de pai, o que a mal ou a bem impactou. Então, a verdade é que nem tudo são rosas e nem todos os pais têm influências super positivas na nossa vida. E o objetivo do vídeo de hoje é ser o mais inclusivo possível e mostrar-te como até pais que não foram assim um impacto tão positivo na nossa vida podem ajudar a criar algo de bom. O exemplo disso é a marca Fenty Beauty. A marca Fenty Beauty foi criada pela Rihanna e no fundo foi uma homenagem ao seu pai. Fenty é o apelido dele e apesar de todos os altos e baixos das relações que eles tiveram, o pai da Rihanna foi um dos impulsionadores da sua carreira musical numa fase inicial, mas enfim, depois passou ali por alguns vícios, algumas coisas, acabou por vender informação privada dela à imprensa, acabou por prejudicá-la imenso, mas apesar disso ela teve a capacidade de perceber o que de bom ele lhe tinha trazido e criar uma das maiores marcas de maquilhagem do mundo com o nome dele. Esta marca diferenciou-se precisamente por ter maquilhagens não só para peles brancas, mas poder trazer também aqui outras tonalidades. O pai da Rihanna era, agora não me lembro do país, mas ele era de um país de África, portanto obviamente tinha toda esta inspiração, todos estes tons de pele, todas estas tonalidades, e ela quis trazer isso, quis trazer essa representatividade e inspirou-se claramente nas origens do pai e no pai também. Portanto, mesmo que o teu pai não tenha sido uma ótima influência para ti, há sempre alguma coisa de positivo que tu podes trazer para tu trazeres essa influência positiva para o mundo. Então, o terceiro ponto é o pai inspirado. Este aqui é dos meus favoritos. Então, vocês sabiam que a marca Lego surgiu porque um carpinteiro dinamarquês começou a fazer brinquedos de madeira para os seus filhos brincarem? A tradução de Lego, ou melhor, Lego em dinamarquês, quer dizer brincar bem. Ele acreditava que aquilo era o melhor tipo de brincadeira que estimulava os filhos, que desenvolvia, então decidiu criar os próprios brinquedos. Se isto não é um pai inspirado, então eu não sei o que é. Mas, para lá do inspirado, vem também aqueles que parecem inspirados, mas não são, que na verdade são, é o workaholic. E aqui eu decidi incluir o Walt Disney. O Walt Disney disse várias vezes que criou a Disneyland por inspiração nas filhas, porque ia com elas aos parques e percebia que os parques ou estavam desenhados para os pais ou estavam desenhados para os filhos e não havia essa experiência híbrida. Enfim, eu podia ter colocado o Walt Disney nos inspirados, podia, mas eu conheço a peça, eu acho que ele era só um workaholic, até quando estava nos momentos com as filhas, dava a ter visão de negócio e perceber como é que conseguia rentabilizar aquilo. Portanto, os pais workaholics também existem e eu decidi cotá-los, e é o quarto perfil, o pai workaholic.
Depois temos o pai inspiração. Se há pais que são os inspirados e que se inspiram nos filhos, também há filhos que infelizmente já não têm os pais e que se inspiram neles para criarem os seus negócios. E é o caso da Starbucks. O fundador da Starbucks nasceu numa família pobre e cresceu com o pai a trabalhar muito para conseguir sustentar a família. Infelizmente o pai dele faleceu demasiado novo e ele viu sempre o pai a lutar muito para poder trazer o pão para casa, para poder alimentar a família, e a empresa do pai não ajudava propriamente os trabalhadores. Então ele sempre disse que se algum dia criasse uma empresa, ela ia ser uma empresa que apoiasse os funcionários. E eis que ele decidiu criar a Starbucks e fez sempre com que os funcionários tivessem benefícios justos, ter seguro de saúde e oportunidades de crescimento dentro da própria empresa. Portanto, se há pai que é uma inspiração, claramente foi o pai do criador da Starbucks, e o pai inspiração entra aqui na categoria número 5. Então nós temos, em primeiro lugar, o que não acredita, mas vai. Em segundo lugar, o que a mal ou a bem impactou. Em terceiro lugar, o pai inspirado. Em quarto lugar, o workaholic, quem nunca. Em quinto lugar, o pai inspiração. E em sexto lugar, e não menos importante, o meu. Então, como homenagem ao meu pai, eu decidi criar um patamar só para ele. Portanto, sendo ou não o melhor do mundo, este patamar ninguém te tira, é teu. Então, se há pessoa de quem eu pouco me diferencio e talvez seja uma das responsáveis por esta minha obsessão pela diferenciação, é o meu pai. O meu pai chama-se Eduardo e eu chamo-me Eduarda. O meu pai nasceu no dia 13 de outubro e eu, nasci no dia 13 de outubro. O meu pai cresceu exatamente na mesma rua onde eu cresci, exatamente na mesma aldeia. O meu pai é uma pessoa de ideias fixas, é curioso, é questionador, tem sentido de humor e é disruptivo. E teimoso, ele é muito teimoso. Gosta do seu espaço e vive bem com o silêncio. Não gosta de ficar normal nas fotos, então digamos que já não sou a única. Descrevê-lo é como ouvir a minha própria descrição. Eu estava a escrever isto e pensava, isto podia ser sobre mim. Então, eu não sei se ele é o melhor pai do mundo, mas é sem dúvida a pessoa mais parecida comigo do mundo. Não na personalidade construída, não nas vivências, obviamente, não naquilo que fomos aprendendo, mas na essência, na gênese, no lado inato da coisa, o meu pai é sem dúvida a pessoa mais parecida comigo. Então, no final do dia, eu gostava muito que a lição deste vídeo é que não importa que tipo de pai é que tu tens, seja um pai investidor, seja um pai sonhador incansável ou um desafiante complexo, ou se tens apenas alguém que te passou a genética e uma boa dose de teimosia. A verdade é que todos os pais nos deixam algo, seja um empurrão para seguir um sonho, uma cicatriz que nos ensina a fazer diferente, ou simplesmente o reflexo de quem somos sem sequer nos darmos conta. O impacto existe sempre. E talvez no meio de clichês do Dia do Pai, a maior homenagem que possamos fazer seja esta: reconhecer o que herdamos, o que levamos para o mundo e como isso nos torna únicos. Porque no final de contas, o nosso legado, mais do que aquilo que recebemos, é aquilo que escolhemos construir. Então, feliz Dia do Pai para ti, feliz Dia do Pai para o teu pai, e não te esqueças de identificar sempre não só o que te trouxeram, o que te deram, mas aquilo que tu queres construir. Então, feliz Dia do Pai.